Aqui no estúdio hoje comigo está o doutor Eduardo, eu não vou conseguir falar, Fröhlich. É alemão, né? É alemão. E o doutor é advogado e também empresário. Bom, doutor, como é que é ser empresário e advogado? Dá para juntar as duas coisas? Dá. Eu, coisa de 6 anos atrás, venho experimentando isso. Primeiramente, agradeço o convite, uma satisfação. E contar um pouco dessa história, né? Porque, como advogado, a gente fica muito restrito dentro do escritório. E, então, coisa de 6 anos atrás, hoje, posso dizer que sou um empresário por conta dessa empresa de consultoria em licitações públicas chamada Triunfo Legis. Tá. Bom, vamos pontear aqui o assunto, porque assim, vocês perceberam que outro dia eu entrevistei, né, um outro advogado que achou um outro nicho, né, que é justamente ajudar as empresas que têm de logística, né, e outras empresas a solucionar alguns problemas com criminalidade. Hoje, o doutor Eduardo está aqui para mostrar para a gente que existem outros nichos, existem empresas que precisam também de assessoria em outras situações. Exato. E o doutor é especializado justamente na parte de licitações. Exato. Quando fala em licitação, remete à política, remete a problema. Exato. Como é que é encarar tudo isso aí, doutor? Legal. A parte da licitação, normalmente as pessoas imaginam aquela burocracia, uma quantidade enorme de papéis, mas é um nicho muito lucrativo. Então, a gente consegue, com esse trabalho de consultoria, democratizar a participação de qualquer licitante. Eu costumo brincar que a administração pública, né, é a maior compradora do país, de fato, e compra-se do alfinete ao foguete, do algodão ao avião. Então, tudo, a administração não produz praticamente nada, tudo se compra. A administração pública, quando o senhor fala, é todo tipo de governo, municipal, estadual e federal. Existe verba pública, existe licitação. Porque um carro da Polícia Federal que está na rua teve que ser comprado. Exato. O grampeador da mesa do funcionário teve que ser comprado. Exato. Tudo isso tem que passar por licitações. Exato. Bom, vamos lá. Eu queria que o senhor começasse um pouquinho mais explicando para a gente como é que o senhor entrou nisso. Porque se o senhor advogava, alguma coisa levou a isso. Porque assim, a vida sempre é uma sequência, um desenrolar, né? Algo vai nos levando aquilo. Isso. E aí, como é que o senhor entrou nesse segmento exatamente? Eu sempre atuei nessa parte de direito administrativo e, posteriormente, tive uma passagem, né, pela Prefeitura de Guarulhos, a Secretaria de Obras, e ajudei, né, a licitar esse viaduto estaiado, que ganhou até status de cartão postal na cidade. Inclusive, eu queria falar para você que está em outro estado, que não conhece Guarulhos, outra cidade, né? Guarulhos é uma cidade muito grande, uma das maiores da região metropolitana, tem o aeroporto. E nós temos aqui um cartão postal que é um viaduto, né, que ele foi construído sem que interferisse na rodovia Presidente Dutra. Então, o que aconteceu? Ele foi construído de uma forma com patamares e ele é suspenso por estais, que são cabos de aço que o seguram para evitar a queda. Então, vou deixar claro isso aí, porque tem um também que aparece numa outra TV, uma que tem um globinho assim, né, que aparece de fundo aquela, né, em São Paulo e tal. É parecido. Não, é parecido, só que é de Guarulhos. Isso aí. Então, o senhor participou desse processo. Isso, então. E aí, nessa experiência junto à administração pública, fui lapidando a ideia, posteriormente ao me desvincular, mesmo tendo já aquela expertise como advogado, então resolvi montar a Triunfo Legis com mais 2 colegas, mais 2 advogados, e a gente vende então um serviço extrajudicial, que desde a captação, né, existe um software que faz a captação do edital daquela oportunidade, encaminha para o cliente. Mas como é que começa isso? O cliente procura vocês ou vocês procuram o cliente? Porque, por exemplo, você faz a captação da licitação, aí a licitação aparece lá, uma caneca com um logotipo, Exato, escrito Aguado, um brasão de família, Aí apareceu lá a licitação. Aí vocês vão correr atrás de quem fabrica a caneca ou como é que é isso? Na verdade, a gente já tem, né, esse cliente, tem uma carteira de clientes, dado a exclusividade. Então, se eu tenho um fabricante de caneca, eu só tenho ele. E, através de palavras-chave, esse software busca em portais de compras, em diários oficiais, quais são as administrações no país inteiro que estão comprando aquele tipo de produto ou aquele tipo de serviço. Tá, então, na verdade, assim, vocês trabalham com uma informação que é pública, mas vocês têm um sistema organizacional Exato, aprimorado para poder levar ao seu cliente
Exato. Sempre colocar ele na frente em todas as situações que estão acontecendo. Então, ao invés de ele pegar o Diário Oficial para ler, esse programa compila todas as oportunidades, ele recebe um e-mail com esses avisos de oportunidades, ele vai ter o trabalho de baixar o edital e olhar o termo de referência. Então, é mais ou menos que nem o programa que os advogados usam para acompanhar processos. Exato. O senhor adequou para uma... Exato. Olha só, é o que eu gosto de falar aqui, gente. É olhar para o que já existe, né, o que já tem em volta, e adequar para alguma coisa nova e trazer cliente novo, fazer uma coisa nova. Aí o advogado deixa de advogar e passa a ser um empreendedor também. Exato. Então, caminhando para esse lado, a gente consegue, então, oportunizar e democratizar a participação na licitação. Então, se é mobiliário corporativo, se é uma mesa, se é uma caneca, se é um algodão, se é um alfinete, se é um foguete, ele vai receber aquele edital, vai olhar se condiz com o que ele faz, se ele é capaz de fazer aquilo e vai precificar. Ele vai trazer um preço mínimo e a gente vai devolver o resultado. Agora vem na parte legal da história, precificar. Bom, doutor, a gente sabe que muita coisa aí, eu vou falar muito de superfaturado. Os preços que acabam estando numa licitação geralmente não são iguais aos preços de mercado. Por quê? E quem ganha e quem perde com isso? Tá. Para toda licitação, obrigatoriamente a administração tem o que chama-se da fase interna da licitação. Então, a administração tem a obrigatoriedade de fazer orçamentos prévios para atingir um preço médio que vai ser licitado. Como a maioria dos fornecedores sabe que aquela cotação que a administração está fazendo, ela obrigatoriamente vai passar por uma licitação, os preços alcançados acabam sendo muito maiores do que se fosse no mercado direto, porque você vai chorar num desconto, você vai fazer a sua pichincha. E na administração pública, normalmente é uma cotação fria, recebe um e-mail, olha, por favor, você pode me ajudar a fazer esse preço médio? Então, normalmente os editais saem com 20%, 30% a mais, porque não existe essa competição. E olha, eu tentei de um lado, eu quero desse lado aqui, o que você consegue fazer isso para mim? Ou seja, não tem um negociador direto. Não tem. Então, é uma prospecção fria. Tá, mas esses 20%, 30%, aí fica aquele negocinho. É lícito, mas é moral? Não, porque ela existe. Explica a moralidade que há nisso. Não, então, eu como fornecedor, se eu vendo a caneca e eu recebo numa administração uma cotação, um pedido de cotação, ele vai dar o preço cheio dele. Tá? E o outro vai dar o preço cheio, o outro vai dar o preço cheio, e nisso, então, há essa majoração. Mas também é benéfico, porque havendo essa majoração, não exatamente a administração vai comprar com esse preço, porque existindo a licitação, e hoje a modalidade maioria é pregão, e no pregão, então, você tem o leilão de forma inversa. E, então, chegando na fase na sessão, os licitantes começam a dar descontos sucessivos. Ah, tá. Então, eles começam com um preço alto, e aí o que acontece? Essa fase que você fala aí do leilão, quem dá menos, quem dá por menos. Exato, então, tipo assim, exatamente. Mas então existe uma competição, e aí... Mas ela não é por escrito, ela é verbal, ela é pessoal com alguém ou não? Tem duas modalidades. Existe um pregão chamado pregão presencial, onde os licitantes vão até aquela administração e fazem os lances de forma oral. Como chama esse? Pregão presencial. Não, os participantes são? Os licitantes. Licitante. Os licitantes. Ah, tá. Então, e os licitantes, então, eles fazem os lances de forma oral, sucessivos, e vão sendo registrados. Existe o pregão eletrônico, hoje, na internet, né? Grande maioria do volume... O pregão na internet deve ser mais ou menos... tipo assim, desculpa, eu vou usar uma coisa muito chula, mas um Mercado Livre lá que coloca lá... Tá, um leilão de alguma coisa. Você vai dando o lance. Lá eles fazem a mesma coisa. Sim, dá o lance, vai diminuindo. Só que com o sigilo de que quando começa essa fase de lance, você sabe a quantidade de participantes, mas você não sabe até então quem são. Você sabe que tem 10 licitantes, 5, 2, e eles competem, dando lances sucessivos, e aí, isso é obviamente registrado no sistema, até chegar um vencedor. E aí, quando sim... existe o vencedor, é revelado quem é esse vencedor e os demais licitantes que participaram daquela sucessivos lances. Tá, o senhor atua também, vamos dizer assim, na proteção do interesse desse seu cliente, do ponto de vista assim, se o leilão por alguma situação pode lhe parecer fraudulento? Sim.
Então, como é que funcionaria isso? Um dos segredos de uma licitação, ou do licitante ser o potencial vencedor, começa já na análise minuciosa do edital. Então, ali, às vezes, você encontra impropriedades que ficam suscetíveis de uma impugnação, e aí entra a expertise jurídica. Aí você pode impugnar, fazer um pedido de esclarecimento, uma representação junto ao Tribunal de Contas, para que os conselheiros entendam que existe uma irregularidade e a intervenção do tribunal faz com que haja a modificação desse edital, havendo então a lisura no procedimento. Se está tudo ok, dentro da licitação, após declarado um vencedor, há um exame dessa documentação, porque a administração ela sempre vai buscar praticamente 2 requisitos. Menor preço. Acompanhamento dessa documentação. Seja presencial, seja eletrônico. Aí entra o advogado. Entra o advogado. Exatamente. Então entra Triunfo Legis, a gente analisa essa documentação do concorrente para ver se está adequada ao edital, e ali nasce então recursos contra aquela habilitação. Então você vai falar para a administração, alertá-la, olha, ele não preenche, esse licitante não preenche todos os requisitos que estavam no seu edital. Porque pode acontecer da pessoa ganhar e ter passado algum detalhezinho despercebido. Sim, e ali há inabilitação e vai chamando... Vou fazer uma pergunta, se o senhor tem um cliente e ele tem, vamos dizer, 2 clientes seus que estariam no mesmo leilão por algum motivo. Talvez, eu acho que você deve ter um sistema de proteção contra isso. Não vai acontecer jamais. Por quê? Porque nós damos exclusividade no segmento. Até porque, além da moralidade, existe até uma ilegalidade. Porque uma premissa básica da licitação é ter o sigilo da proposta. Na medida em que eu tenho 2 clientes que estão participando da mesma licitação, então voltando, por exemplo, da caneca, eu sei que um tem um preço de X e o outro de Y, não tem sigilo e não tem sigilo da proposta. Certo. Então, isso... quer dizer, quem contrata o seu trabalho pode ficar tranquilo quanto a essa exclusividade. É muito interessante, porque você já pensou, você contrata um profissional para trabalhar para você e ele tem o poder de manipular, então fica já cria vício no todo o processo, né? Exato. Então... Agora, e a possibilidade de 2 empresas se juntarem para participar de uma licitação? E aí como é que fica? Existe, porque se uma tem uma expertise em determinado item do edital e a outra, acontece muito em obras. E aí o que são chamados de consórcios. Sim. Então se unem 2 empresas, então para fazer um viaduto, olha, eu tenho o conhecimento do maquinário para fornecer, e o outro da engenharia para poder erguer o viaduto. Então elas podem... Mas e como fica a sua atuação nisso? Pode responder depois do comercial? Sim, vamos lá. Tá. Nós vamos entrar aí com um pequeno comercial e em seguida a gente vai ter a resposta de como é que fica a participação da empresa juntamente num consórcio, tá bom? Volto já. Nós voltamos com o programa Tudo Pode, hoje com a presença do advogado e empreendedor Dr. Eduardo, não vou conseguir falar. Froelich, eu não consigo lá, é alemão. Froelich. Fala de novo, doutor. Froelich. É difícil, gente, mas o que é difícil marca, né? Bom, doutor, o senhor me falava a respeito de licitações, exato, que é a sua especialidade, a especialidade da sua empresa, e me falava a respeito de consórcios, porque o senhor tem um cliente que trabalha com o senhor e um outro que não trabalha necessariamente. E aí eles querem fazer um consórcio para entrar numa licitação. Perfeito. Como é que fica a posição da sua empresa nisso? Para mim é indiferente. A verdade, o consórcio acaba se tornando uma licitante só, em que pese ter formado por 2, 3, 4 empresas. Mas tem diferença de custo porque tem um segundo junto, porque vai ter que ter uma adequação? Não. Normalmente na empresa nós já temos planos pré-estabelecidos com quantidade de participações. Então, para mim, indistintamente, se for um consórcio, se for uma empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, para mim tanto faz, o trabalho é o mesmo. A legislação é a mesma para
para o pequeno, para uma licitação de R$1.000 ou de 1 milhão, de 100 milhões, é o mesmo trabalho, o mesmo cuidado, indistintamente se consórcio. Hoje o senhor tem condições de atender quantas empresas? Porque, como a gente pôde verificar aí no bloco anterior, o senhor tem todo um sistema para localizar essas licitações dentro do cliente que o senhor tem e ele tem interesse disso. E aí o que acontece? Obviamente que quanto mais cliente, maior a gama de informações necessárias para o atendimento. Sim. Como é que o senhor lida com isso? Tá. Então, como eu disse na resposta anterior, a legislação é a mesma. Então, o que a gente oferece aos nossos clientes é expertise jurídica. Eu não entendo nada de manutenção de ar-condicionado, por exemplo. E eu tenho um cliente que... Se entendesse, a gente já ia resolver um caso que tem aqui, que o meu ar-condicionado está pingando e o técnico não resolve. Mas vamos lá, doutor. Eu tenho um cliente que pode resolver isso. Então, eu não entendo nada de ar-condicionado. Se existe alguma impropriedade, esse cliente, na parte técnica, me avisa e eu tenho mecanismos jurídicos para utilizar isso. Isso para clientes de órteses e próteses ortopédicas, medição de software. Então, a legislação, independentemente do que vai ser licitado, é a mesma. Eu só preciso do subsídio técnico do cliente, se existe alguma impropriedade daquilo da expertise dele, e a gente coloca isso, então, no papel. Então, a quantidade de clientes... O senhor clientes... falando parece extremamente simples. A intenção da empresa é para... extremamente complicado. A intenção da Triunfo Legis é democratizar a participação da licitação, e a gente tenta vender isso para o cliente, falando, olha, se preocupa só com o preço. Agora, o senhor trabalha só com a parte de licitação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, né? Em determinado momento da minha vida, eu resolvi dar uma olhadinha na Lei Rouanet. Tá. E aí eu fui atrás para saber a lei do audiovisual, que, aliás, está uma controvérsia a respeito dessa lei, né? Porque houve uma série de abusos aí. E aí o que acontece? Você pega, vai lá na Ancine e tal, e fala assim, eu queria a Lei Rouanet. Aí, para começar, o cara te dá um livro dessa grossura, que assim, fala, a lei é isso aqui, ó, pá! Lei vê se adequa. Né? Então, quer dizer, o seu cliente deve ter o mesmo problema de adequação. E aí, como é que o senhor faz para adequar ele se ele não for adequado à licitação? Como é que seria isso? Então, eu acho que está meio dentro do escopo do que... Porque, assim, você às vezes quer estar lá e... Exato. Né? Existe pré-requisitos que precisam ser preenchidos para a participação de qualquer licitação. Então, antes de fechar qualquer contrato, nós fazemos essa análise preliminar para ver se existe, a começar com regularidade fiscal. Não pode dever imposto. Né? Ou se estiver devendo, pelo menos um parcelamento, a certidão negativa é necessária, e quando está devendo com parcelamento, a certidão positiva com efeito de negativa. Então, a primeira etapa é que você deve, com efeito negativo, porque você, em tese, está pagando. Está pagando. Então, existe, antes de firmar o contrato de consultoria, existe primeiro essa análise. Superado isso, não é que também, porque foi superado, que ele vai participar de toda e qualquer licitação que ele queira. Não é assim. Ele pode até ter o desejo. Então, a Triunfo Legis também entra para fazer, olha, você pode ou não participar. Então, pontualmente... Depende também do que ele está registrado na constituição da empresa, né? Aí tem a qualificação econômica financeira, então isso varia muito. Capital social, patrimônio líquido, índices de liquidez. Então, tudo isso é variável. Vocês estão em casa entenderam tudo, né? Fala tudo de novo aí, doutor. Vamos lá. Qualificação econômica financeira, índices de liquidez, capital social, patrimônio líquido. Mas não se preocupe. Eu estou achando fantástico porque é o seguinte, né? É o advogado dos meus sonhos, né? Porque, eu já tive tanto problema com empresa, não que eu participei de uma licitação, mas a gente tem muito problema com o contador, porque o contador ele fala, você fala grego, você fala, tá, e aí? Aí quando você vai ver, você já está com um problema, né? Então... É legal saber que tem pessoas que trabalham tirando as pedras da frente. Exato, essa é a ideia. Então, assim, a gente entra numa parte técnica, mas os clientes, eles querem saber o resultado. Você fez essa análise técnica, pouco importa o capital social, o patrimônio líquido, eu quero saber se o pato é mágico. Posso participar ou não? Exato, é isso que eu quero saber. Não posso? Então traz outro edital e vamos para a próxima. Exatamente. É verdade, não perder o tempo, né? Isso. Bom, doutor, é muito interessante o assunto, né? Mas eu acho assim que de repente eu não tenho nem conhecimento suficiente para lhe fazer perguntas
assim, com um escopo mais abrangente. Vou ser sincero, porque eu acho que deve ser uma coisa muito grande isso. O porte das empresas que o senhor trabalha hoje, quais são? Eu tenho empresas que estão no lucro real, empresas que são microempresas, empresas de pequeno porte, indistintamente a gente consegue atender aquele que vende o alfinete, o que vende o foguete. Eu sabia que ele ia chegar nisso, que eu gostei do jargão. O que vende alfinete é o tempo que vende foguete. Então, e aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o custo disso para essa pessoa é por licitação? Ele paga mensal? Como é que funciona? Sim. É porque, assim, estou eu aqui com uma empresa que posso servir para alguma coisa, e aí, de repente, eu falo assim, não vou conseguir pagar esse homem. E aí? Não, então, existem as duas formas de remuneração. Uma é a mensal, então, que vai te contemplar uma franquia de licitações, né, de efetivamente participadas, e ao final, no sucesso, existe um comissionamento a negociar em cima da lucratividade, né, da empresa, do cliente. Agora vem a pergunta, né? Tabela OAB? Não, então, aí que tá. A OAB, para quem não sabe, é de 20% a 25%. Não, mas é até bom abordar isso, porque a OAB, a gente vende um serviço extrajudicial em que pese existir expertise de profissionais atrás que são advogados inscritos no quadro da Ordem dos Advogados, nós não vendemos nada judicial. Então, entendi. Não é um apoio judicial? Não. O que a gente vende é serviço extrajudicial que, eventualmente, nem precisaria ser um advogado para fazer o que eu faço. Eu entendo. É que com o estudo da hermenêutica facilita um pouco a vida. Então, normalmente 4% o comissionamento, que equivale à taxa de cartão no comércio, de crédito, de débito. Não, cartão de crédito está muito mais. Se você for ver cartão de crédito aí... Não, de maquininha no estabelecimento comercial. Tá, de débito. Né? De crédito vai para 12. Vocês estão aí trabalhando uma faixa muito boa. Então, doutor, aí eu pergunto para o senhor, quando a empresa entra numa licitação, quanto tempo leva todo esse processo? Aí você tem um trabalhão por esse custo de ficar acompanhando tudo isso e tal. E aí, como é que se administra a relação custo e tempo da licitação? Porque no Brasil nada acontece rapidamente. Né? Aí tem os dois lados também. Nada algo muito objetivo, né? Então, são tudo variáveis. Um pregão eletrônico, pregão presencial, é uma modalidade muito rápida. Da publicação do edital até o dia da sessão, são 8 dias úteis. E pode ser que nesse 9º dia já tenha um vencedor. Então, às vezes a coisa funciona muito rápido. Tá, mas se for um pregão maior, uma coisa maior... Se existir recursos contra habilitação, né, então entra essa parte jurídica de razões, né, e contra-razões, pode se estender. Eu tenho pregões eletrônicos lá que começaram em dezembro de um ano e foram acabar no final de março. Tá? Então, porque foram sucessivos recursos e a administração demora para julgá-los e a gente precisa ir acompanhando. Então, é bem variável isso. Mas, via de regra, o pregão é algo bem rápido, coisa de 15, 20 dias, você já tem um resultado definitivo. Bom, eu vou voltar naquela parte do superfaturamento, né? Que todo mundo só fala de licitação e já fala em superfaturamento. Então, o senhor me colocou que 30% seria o valor acima, porque vai ter esse leilão de valores. Exato. E tal. Por que a gente acha que tudo que é público é mais caro? Porque, assim, as empresas são moderadas nesse leilão para baixar esse preço, porque a gente vê que muita coisa que acaba saindo do leilão sai mais caro. Eu acho que, assim, a empresa deve ter uma vantagem, porque demora muito mais o pagamento, tem tudo Sim. isso e tal. Mas, assim, por que não chega realmente no valor de mercado? Nunca chega. Às vezes chega, às vezes até... Desculpa eu estar sendo incisivo nisso, Não, perfeito. mas assim, fica tão estranho para quem está de fora. Não, então, existe isso, né, uma lucratividade maior. Existe também licitantes que, na ânsia de buscar vencer a licitação, acabam tendo prejuízo, porque colocam preço na competição, né, no afã de vencer a licitação. É bacana deixar isso bem claro. Sim. Porque as pessoas têm que entender, eu tenho que entender isso, né? Então, quando acontece de ter prejuízo, são sanções severas da administração, porque vai haver o descumprimento desse contrato. Então, existe também esse outro lado. Isso onera o Estado também. Também, porque ele já gastou com uma licitação, com publicação de diário oficial. Mas isso não onera a parte que licitou e não consegue cumprir?
onera sanções pesadas de até 20% do contrato. Tá? E aí declaração de inidoneidade, ela fica até em casos severos. E aí o senhor consegue proteger essa empresa dessa situação também? Obviamente porque que aí dentro... fica complicado, né? Existe uma ampla defesa. Então, ela vai poder justificar o porquê desse inadimplemento. E a gente pode auxiliar. Não, mas eu falo mais defesa. amplamente. Antes de acontecer, o senhor consegue ver nesse escopo todo que você observa se essa empresa vai conseguir ter sucesso nisso? Com relação ao preço, não. Porque, não, né? Como a gente brincou do ar-condicionado, não faço a mínima ideia como ficaria para consertar como o pinga-pinga, o pinga-pinga. Você não tem a mínima ideia de como foi composto aquele preço. Então, não consigo, mas a gente sempre alerta, né? Olha, você é responsável pelo preço. Na Trunfo Legis você só se preocupa com o preço. Já é bastante coisa. Tá, então, se preocupe com isso porque eu não consigo aferir, não tenho domínio para aferir isso. E com relação à majoração, existe uma modalidade que chama-se ata de registro de preço. Isso acaba sendo, os valores acabam sendo maiores porque a administração, ela faz daquele licitante vencedor o seu estoque. Então, vamos imaginar que a compra de papel sulfite, papel higiênico, ao invés de falar, olha, eu vou fazer estimativa para a compra de um ano. Quantos X unidades eu vou comprar num ano? Imagina entregar tudo isso, ela teria que usar o almoxarifado, fica... Então, ela vai recebendo parceladamente. Parceladamente. Então, ela acaba sendo um pouco mais caro porque ela tem um vencedor e, na medida que ela vai precisando desse insumo, ela contrata aquele vencedor da licitação e vai pedindo, olha, eu preciso de X unidades. E aí acaba encarecendo porque tem o transporte. Exato. Tem também o fato de você ter a logística de ter que guardar esse material, Exato. ter ele Então, esse preço acaba sendo repassado. Então, é bom a gente falar sobre isso, né, para poder ficar esclarecido como é que funciona toda essa máquina. Bom, doutor, nós temos 2 minutos aí para o final. Então, por favor, olha ali para a lente da verdade, como dizia o Clodovil, né? E o senhor tem 2 minutinhos para discorrer aquilo que eu deixei passar, porque realmente, volto a dizer, né, o meu conhecimento limitado não permite eu tenha uma desenvoltura tão brilhante. Não, obrigado, as perguntas foram pertinentes. Normalmente, a gente ouve isso diariamente no escritório, as pessoas querem saber, acham que a licitação é realmente algo burocrático, e a gente sempre tenta facilitar a vida então, daquele cliente, daquele licitante, venha vender para o governo. Não é um bicho de 7 cabeças, em que pese eu ter entrado algumas vezes aqui em aspectos técnicos, mas é fácil, você inclusive pode fazer sozinho. Hoje, com o uso da internet, você tem vídeos, tutoriais e até em YouTube como operar um pregão eletrônico dos mais diversos portais. Então, faço o convite para que você venha vender para o governo, não tenha medo. E se tiver dúvida, pode contar com o nosso suporte. Agradeço o convite, a oportunidade. Bom, vamos lá, estamos colocando na tela de novo, olha só, triunfolegis.com.br, né? Lógico que você vai botar o www na frente. Se bem que hoje em dia acho que nem precisa, né? Se você tiver o Windows 7, só bota Triunfo. Já coloca. E o telefone, aí tá, eu não estou olhando para a câmera porque eu estou olhando para lá, tá, gente? Nem aqui, nem aqui. Então, é 11 2087 2251 e o celular é 11 94730 5837 e você fala com o doutor Eduardo Froelich. Desculpa, é muito difícil. Obrigado. Muito obrigado a sua participação. Eu que agradeço. Agradeço a sua presença e gostaria de deixar as portas abertas. Obrigado. Quando quiser retornar, é só falar com a gente, né? Tiver uma novidade aí, tipo, olha, tive outro estalo muito bom aí, porque a sua visão, o seu expertise levou você a um caminho muito interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, então eu acho muito bacana isso. E como eu falo sempre, a gente traz pessoas que mostram, que fizeram, que fazem algo. Você que está aí na sua casa, você tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, tem que acreditar, tem que fazer alguma coisa nova. É apostar na vida.